presença maravilhosa foi na hora inicialmente na hora da palavra, né, inicial. O Senhor já foi ministrando aos nossos corações, e no louvor foi daquela forma, e o Senhor falou muito ao meu coração, e sobre sua presença, sobre buscar sua presença, sobre estar nesse lugar, de conhecer a Ele mais e mais, porque muitas vezes, meus irmãos, as circunstâncias, elas nos tiram desse lugar, nos tira da presença de Deus, nos tira desse ambiente glorioso, que é um ambiente de restauração, um ambiente onde nós somos totalmente impactados, amém? E eu tenho uma palavra, meus irmãos, nessa noite, que o tema dela é uma viva esperança, amém? Amém. Meus irmãos, como nesses dias, tantas coisas vêm sobre o nosso coração, né? Tantas circunstâncias adversas, tantos momentos ruins que tentam nos tirar desse lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. E o Senhor falou aqui, veio aqui comigo, agora há pouco, que o Senhor deseja ressignificar a esperança no seu coração, amém? E muitas vezes, meus irmãos, você espera pelo Senhor, você espera no Senhor, mas nessa noite o Senhor vai ressignificar a esperança do seu coração, aleluias. E eu quero que você abra comigo, meu irmão, lá no livro de Isaías, capítulo 40, se você puder. Isaías, capítulo 40, versículo 12, amém? Que privilégio, meus irmãos, de estar aqui ministrando a palavra de Deus, aleluias. Essa palavra que ela é viva e eficaz, essa palavra que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra, meus irmãos, que ela é poder para a salvação de todo aquele que crê, amém? E eu quero dizer para você nessa noite que se você se apegar a essa palavra, se você se apegar ao Senhor, você vai sair daqui totalmente transformado, totalmente com a sua esperança ressignificada, amém? E o Senhor falou muito forte ao meu coração, meus irmãos, sobre essa esperança, sobre essa viva esperança. Eu queria compartilhar o texto a partir do versículo 12, que diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse tal compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que o nada, como o próprio vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o início? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é aquele que está sentado sobre toda a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono. Já se secam quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede, que criou todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército
as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrilhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Esta noite, Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, com um clamor no nosso coração de ter mais do Senhor. A minha oração nessa noite é que o Senhor venha, Jesus, ressignificar a nossa esperança. A minha oração aqui, Pai, é que nós possamos sair de uma maneira diferente que nós entramos aqui, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade nessa noite, que o Senhor caminhe sobre esse salão, que a Tua presença seja real nesse lugar, e que nós possamos ser impactados, Pai, com a Tua glória, impactados com o Teu poder, com a Tua palavra nessa noite. Aleluias. Meus irmãos, é crucial que nós entendamos o contexto para nós percebermos o que o profeta Isaías está falando aqui. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel ele foi levado cativo para uma terra distante, para a Babilônia, e ali eles permaneceram 70 anos. E por que eles foram levados para essa terra? Porque, meus irmãos, eles pecaram contra o Senhor e eles não queriam voltar para o Senhor. E o Senhor traz essa sentença para eles, que a partir dali eles passariam 70 anos ali naquela terra distante, naquela terra onde eles não tinham conhecimento, naquela terra de idólatras, naquela terra onde muitas circunstâncias vinham sobre a vida deles. E tratar, meus irmãos, de esperança, eu tenho aprendido que esperança muito está ligada ao tanto que a gente conhece ao Senhor. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você se rende a Ele, mais você tem esperança nele. E o povo de Israel aqui, talvez muitas vezes pelas circunstâncias, eles esqueceram quem era esse Deus. Aquele Deus que muitas vezes trouxe vários prodígios do caminho do deserto durante 40 anos, aquele Deus que fez milagres extraordinários na presença deles. Ali eles fizeram muitas coisas, mas aqui, diante dessas circunstâncias adversas sobre o povo, talvez o povo esqueceu quem era o seu Deus, esqueceu em que ele poderia fazer. Talvez o povo de Israel pensou que Deus já não queria mais estar com eles, porque eles tinham sido lançados em uma terra distante, em uma terra idólatra, em uma terra onde existia um sincretismo religioso, ou seja, muitas religiões envolvidas, muita idolatria. Mas aqui o profeta Isaías se levanta, profetizando, e ele vai argumentar ao povo. E talvez o que está acontecendo aqui com o povo é que o povo não está a conhecer, a se posicionar em quem o Senhor é. Eles não estão entendendo, eles não perceberam quem Deus realmente é. E muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas também é assim. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, mas nós verdadeiramente não compreendemos quem é esse Deus, a grandiosidade desse Deus. Porque 1 João capítulo 1, versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O seu Deus é o Criador de todas as coisas. O seu Deus é aquele que está sentado em um alto e sublime trono. O seu Deus, ele rege todo esse planeta, todas as galáxias, ele rege todas as coisas. E aqui, meus irmãos, nós estamos nessa noite. Nós estamos talvez sem muito conhecimento desse Deus. Nós não conseguimos compreender verdadeiramente muitas coisas. Mas nessa noite, o Senhor deseja ressignificar
colocar a sua esperança como? Em conhecer Ele mais um pouco. Nessa noite o Senhor deseja se manifestar a nós. E quando Ele vai se manifestando a nós, nós vamos compreendendo quem é esse Deus. Nós vamos compreendendo, meus irmãos, que talvez Ele não perdeu o controle de nada da sua vida. Nós vamos compreendendo, meus irmãos, que talvez muitas coisas que vieram para a sua vida foi por permissão dEle. Não é o diabo que rege a sua vida, não é o diabo que conduz a sua vida, mas é a mão do nosso Redentor. Aleluia. Aqueles que se posicionaram no Senhor, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, a partir de então é conduzido segundo a vontade do Senhor. Mas é necessário, meus irmãos, que nós estejamos posicionados. É necessário que nós precisamos estar nesse lugar, buscando ao Senhor em conhecer mais e mais. E nessa noite eu quero trazer alguns pontos sobre esse texto. Alguns pontos que vai ressignificar a nossa fé verdadeiramente. Primeiro ponto que eu quero trazer sobre esse texto é: ele nunca perdeu o controle de nenhuma situação. O povo de Israel acreditava que talvez Deus tinha esquecido eles. O povo de Israel acreditava talvez que Deus não queria mais relacionamento com eles. Mas eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que o Senhor, Ele não esqueceu daqueles que Ele já tinha prometido em estar na sua presença. O Senhor, Ele não esqueceu de nenhum dos seus. Talvez o pecado nos afaste da presença de Deus, mas a presença do Senhor novamente nos traz para esse lugar. Porque verdadeiramente a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, capítulo 51, que os nossos pecados fazem acepção entre nós e Deus. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que mesmo diante dos seus pecados, o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele comprou você. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 vai dizer que você foi comprado pelo Senhor para estar nesse lugar, para servir ao Senhor, para entender que você precisa esperar nele, para entender que você não precisa esperar talvez em pessoas, talvez em um governo. Não, meus irmãos, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança aqui está ceia, está naquele que cumpriu todo o protocolo para as nossas vidas. Aleluia. E como nós precisamos, meus irmãos, entender que essas circunstâncias que vêm nas nossas vidas, elas não saíram do controle do Senhor. Muitas vezes nós achamos, nós cremos que talvez Deus esqueceu da gente, como o próprio texto vai dizer. No versículo 27 ele diz assim: por que dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Isso aqui é uma fala do povo. O povo achava que Deus, ele já não queria mais estar com eles. O povo achava que Deus, ele já tinha jogado eles às traças. Mas o que o povo não sabia é que Deus, ele tinha um propósito sobre aquilo. É que Deus, ele tinha um propósito sobre aquelas circunstâncias que estavam acontecendo com ele. E eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Eu quero dizer que muitas vezes nós pensamos, a nossa alma grita dentro de nós, e nós achamos que Deus, ele está de olhos tapados, ele está de ouvidos que não se posicionam em nos ouvir. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor, ele está aqui nessa noite. O Senhor está aqui para ouvir o nosso clamor. O Senhor está aqui para restaurar a nossa esperança. O Senhor está aqui para ressignificar essa esperança. E eu quero trazer de exemplo a vida de Jó. Lá em Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Nós podemos perceber, meus irmãos, que a esperança de Jó não estava em pessoas. A esperança de Jó não estava no sistema, porque aqui ele já tinha perdido tudo. Aqui ele estava sem filhos, aqui ele estava sem bens, aqui ele estava doente até a morte. E ainda assim, os 3 amigos dele estavam ali na sua cabeça, porque talvez os amigos dele acreditavam que eles somente acreditavam na colheita.
onde tudo que você fazia, você colhia aqui. Mas o que eles não sabiam é que Deus tinha um propósito além. É que Deus tinha um plano para a vida de Jó. E a esperança de Jó, como diz esse texto, ela é tão forte que o versículo vai dizer assim: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Como, meus irmãos, sendo realista, na perspectiva natural, que uma árvore, depois de ser cortada, ela voltará a dar fruto. Como que uma árvore, ao cheiro das águas, ela vai florescer? A árvore, ela floresce com a água. Mas o Jó aqui, ele está expondo uma fé tão grande, que ele está profetizando que essa planta, que essa árvore, ela florescerá com o cheiro da água. E talvez, meus irmãos, a nossa esperança seja tão pequena. Talvez muitas vezes venham poucas coisas nas nossas vidas e nós já caímos e nós nos desesperamos. Mas aqui nós percebemos que Jó, depois de perder tudo, depois de perder até seu casamento, ele não perdeu a esperança. Ele sabia que o Cristo, ele sabia que Deus, ele regia essa terra. Ele sabia que nada estava encoberto diante da sua vida. E ele tinha convicção que Deus tinha um propósito sobre todas aquelas circunstâncias que estavam acontecendo com ele. Jó, ele tinha autoridade para falar de esperança, porque diante de tudo que ele passou, ele permaneceu fiel, meus irmãos. Ele permaneceu firme. E com certeza eu e você não aguentaríamos o que Jó passou. Com certeza eu e você iríamos nos perder em algum momento. Com certeza, meus irmãos, eu e você iríamos nos perder em algum momento. Eu quero passar para o ponto 2, que é: ele mostrará que está no controle de todas as coisas, porque ele é o autor de todas as coisas, ou seja, ele tem o poder sobre todas elas. O que o profeta Isaías aqui com o povo, o que ele está fazendo com o povo aqui, ele está argumentando sobre a grandiosidade de Deus. Ele está argumentando com o povo sobre coisas grandiosas. Olha os exemplos que ele vai dar. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Agora você imagina todas as águas desse planeta. Agora você imagina a grandiosidade desses céus. E a Bíblia vai falar que com uma concha ele coloca todas as águas na sua mão. Com palmos ele consegue medir todo esse sistema. Continuando, quem recolheu na terça parte um elfa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão. O que ele está fazendo com o povo é argumentando que ele é grande demais, argumentando que ele é poderoso demais. E talvez o povo não conseguia compreender, porque eles estavam sendo carnais na sua esperança. Por quê? Porque eles estavam olhando somente ao que estava acontecendo. O apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, se a nossa esperança estiver ligada às questões carnais, às questões temporais, nós não temos uma esperança grande. Mas nós precisamos ligar nossa esperança não no que vemos, porque o que vemos é temporal, mas o que não vemos é eterno. Então nós precisamos verdadeiramente olhar sobre todos esses argumentos e perceber, meus irmãos, que Deus ele não perdeu o controle de nada, que Deus ele rege a nossa vida, que independente dos problemas que acontecem na nossa vida, nós temos que ter convicção de que Deus ele tem um propósito. De que Deus ele tem um propósito. 3, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Meus irmãos, o povo de Israel temia a Babilônia, porque era uma nação grande, era uma nação que tinha assolado o povo de Israel, tinham derrubado as suas muralhas,
tinham derrubado o seu templo. E o profeta Isaías está profetizando que Deus olha para a Babilônia como um pingo que cai dentro de um balde. Aqui nós podemos perceber, aqui nós podemos entender, meus irmãos, que o povo estava completamente perdido ao entendimento que eles tinham de Deus. E por eles não terem um entendimento genuíno de Deus, eles não conseguiam ter uma esperança verdadeira em Deus. E talvez nas nossas vidas é assim também. Se eu e você não tivermos o conhecimento necessário sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é, meus irmãos, nós iremos ficar desesperados. Muitas coisas virão nas nossas vidas, nós ficaremos abalados, porque nós não estamos conhecendo esse Deus. Coisas grandiosas demais para os nossos olhos, coisas grandiosas demais para o povo. E foi assim, dessa mesma perspectiva, que Deus ele falou com Jó também. Durante a partir do capítulo 3 do livro de Jó até o capítulo 37, Jó está argumentando com os amigos ali sobre tudo que estava passando na sua vida. Mas a partir do capítulo 38 de Jó até o capítulo 41, é Deus quem está falando com Jó. E os estudiosos dirão que Deus ele vai fazer aproximadamente 70 perguntas para Jó. Vai falar aproximadamente 70 coisas para Jó sobre tudo que ele estava passando. E o engraçado é que muitas vezes ali no livro de Jó, Jó fez queixas. Jó perguntou onde estava Deus. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus, por incrível que pareça, ele não respondeu nenhuma das suas perguntas. Mas ele fez outras 70 perguntas para Jó. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, meus irmãos, o Senhor ele não vai responder às nossas queixas. Mas com a presença dele nas nossas vidas, nós não iremos precisar mais dessas respostas. Porque quando nós percebemos que o que Deus fez, as perguntas que Deus fez, no capítulo 41, do capítulo 42 do livro de Jó, ele fala assim para Deus, diante de tamanha dor que ele ainda estava passando, diante do luto que ele estava passando, diante de todas as coisas que ele estava passando, quando Deus ele veio através ali de um redemoinho e começou a falar com Jó e fez esse tanto de pergunta para Jó, ele percebeu, meus irmãos, que a dor dele era pequena demais. Ele percebeu que não era tão grande assim o que ele estava passando. E no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? O Jó falando, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei, e eu perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então, meus irmãos, nós conseguimos compreender que independente de tantas circunstâncias que Jó estava passando ali, a sua sorte ela foi restaurada naquele momento, na perspectiva de ele estar totalmente acometido de grandes coisas pela voz do Senhor, pela presença do Senhor. E talvez o que falta nas nossas vidas é isso. Diante de tanta circunstância que nós estamos passando, nós não estamos correndo para esse Deus. Nós não estamos querendo expor o nosso coração para esse Deus. E muitas vezes nós estamos sofrendo sozinhos. Nós estamos com o nosso coração latente de tanta circunstância. Mas eu quero nessa noite te ensinar um método infalível, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai dizer assim: não andei-vos ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, as vossas petições. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por que a gente tem tanta ansiedade, meus irmãos? Porque a gente não expõe para Deus.
Por que a gente não coloca nas mãos de Deus? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, está posicionando em dizer que se você colocar as coisas diante de Deus, através das orações e das súplicas, com ações de graças, meus irmãos, a paz que excede todo o entendimento virá sobre o seu coração e sobre a sua mente. Aleluias! Mas por que nós não estamos fazendo isso? Por que nós não estamos nos posicionando nesse lugar de buscar Deus, de clamar a Deus? Jesus é aquele que tem todas as respostas, meus irmãos. Jesus é aquele que está esperando você falar. Jesus é aquele que está esperando você expor o seu problema, a sua lamentação, o seu choro. Mas muitas vezes nós estamos expondo os nossos problemas para o amigo, e está tudo bem isso, para o vizinho. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando assim nós fazemos, não haverá transformação. Porque muitas vezes quando a gente está falando, virá também uma murmuração. Mas quando você conta para Deus, quando você expõe para Deus, meus irmãos, Deus ele vai trazendo a paz. Deus ele vai trazendo a paz dele sobre o seu coração. Deus ele vai trazendo a paz dele sobre a sua mente. E talvez, na maioria das vezes, o problema não vai sair. Mas eu tenho convicção que o desespero ele vai cair. Eu tenho convicção que você sairá desse lugar totalmente diferente do que você entrou. Glória a Deus. Ponto 3. Diante de tanto conhecimento, diante de tamanhas grandiosidades que nós ouvimos, por que, meus irmãos, nós temos tantas ansiedades, como eu disse? Por que nós temos tantas dores? Quando o povo ouve a voz de Deus, através do profeta Isaías, agora eles ficam sem respostas. Quando o profeta Isaías está expondo todas as grandiosidades de Deus, agora eles ficam sem resposta. Porque nós compreendemos que eles não estavam indo para Deus. Eles não estavam colocando nas mãos de Deus todas as coisas que ali estavam acontecendo com eles, meus irmãos. Mas verdadeiramente eles estavam totalmente atemorizados, porque a esperança deles era pequena, porque eles tinham conhecimento pouco sobre esse Deus. E eu quero te dizer que quanto mais você conhece a Deus, mais esperança você terá nele. Quanto mais você conhece o que Jesus fez, quanto mais você compreende o caminho que Jesus trilhou para nos dar a oportunidade, meus irmãos, de estarmos aqui nessa noite, você vai olhar para Jesus e vai falar: eu até estou passando por algumas lutas, algumas dores, algumas circunstâncias, mas Jesus ele passou por grandes coisas maiores que eu. E ele não desistiu, ele foi até o fim, ele perseverou. E ele espera isso de nós também. Ele espera de nós perseverança, meus irmãos. Perseverança em buscar essa esperança, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo tudo dando errado, mas tendo uma convicção no coração de que o meu Redentor vive, de que Ele está sentado no trono, de que nenhuma coisa passa despercebida. Aleluias! E nós precisamos nos posicionar em buscar mais sobre essa esperança. A nossa esperança precisa estar firmada naquilo que o Senhor fez. A nossa esperança precisa estar firmada em tudo que Ele passou. E o ponto 4 diz o seguinte: se você depositar sua esperança nele, você encontrará descanso. Aleluias. Versículo 28, é o versículo 31. Diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor subirão como asas, como águias, correrão e
cansarão e não se fadigarão. Davi, quando está escrevendo o Salmo 42, ele está cometido, talvez com esse problema. Porque muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não estamos fazendo. E Davi ali, ele está profetizando sobre a sua vida. E ele diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Talvez você pense que Davi estava falando para alguém, meus irmãos. Mas Davi ali naquele salmo, ele está falando para ele mesmo. Ele está olhando para dentro de si, está dizendo: por que está batido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O versículo, a palavra que talvez mais aparece no Antigo Testamento, é nessa perspectiva de fé, de nós esperarmos no Senhor, de que Ele é fiel, de que Ele está conosco, de que Ele trabalha em favor do seu povo. Mas nós não estamos nos posicionando nesse lugar de esperar no Senhor. E a palavra, meus irmãos, esperar é desesperadora no original. A palavra significa esperar ou aguardar ansiosamente. Será que eu e você, nessa noite, estamos esperando ou aguardando com ânsia, com fervor sobre esse Deus? Será que nós estamos posicionados nesse lugar de olharmos para tudo e dizer para Deus: não, Senhor, todas essas coisas passarão, todas as coisas cairão, mas uma coisa nós temos certeza: a nossa esperança está em Ti. Será se você, meus irmãos, estamos assim nessa noite? Ou se de fato nós estamos desesperados? Mas essa é uma promessa do Senhor, que aqueles que esperam nele, aqueles que perseveram nele, aqueles que continuam o que estão fazendo, renovarão as suas forças. E como o Senhor disse no começo para mim, que Ele iria ressignificar a esperança de alguns aqui nessa noite. Ele iria ressignificar, porque muitas vezes nos falta conhecimento de quem o Senhor é. E talvez, meus irmãos, é verdade que nós não estamos posicionados nesse lugar, eu e você, em oração, em clamor, em busca. Mas o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 26, vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras, com gemidos inexprimíveis. Eu quero te dizer, meus irmãos, que talvez você esteja sem esperança nessa noite, mas o Espírito de Deus intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E o que é um gemido? O que é um gemido? Gemido é algo tão profundo, onde você não consegue falar, onde você não consegue transmitir uma mensagem, então você começa a gemer. Olha o que o Senhor está falando, que o Espírito de Deus faz conosco, porque Ele diz que nós não sabemos orar como convém. De fato, meus irmãos, sejamos sinceros, mas tem alguém, meus irmãos, que está intercedendo por mim e por você, incansavelmente, perseverando nesse lugar, para que eu e você cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. Mesmo diante das nossas fraquezas, Ele deseja nos conduzir a essa esperança maior. Amém. Sabendo que precisamos estar aos seus pés, que tudo o que nós precisamos nessa noite está aos pés do Senhor. Amém. Tudo que eu e você, meus irmãos, precisamos está nos pés do Senhor. E o Senhor me lembra ainda do episódio de Marta e Maria. E a Bíblia vai falar que Maria ela se inquietava com muitas coisas.
ela é o oposto. E Maria e Marta se inquietavam com muitas coisas. E ela está ali fazendo coisa, fazendo, e a outra está lá aos pés de Jesus. Aí chega um momento que Marta ela se queixa: Senhor, Maria está aí aos teus pés, você não vai falar nada, você não vai fazer nada. E a resposta é surpreendente, meus irmãos. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, muitas coisas precisam ser feitas mesmo, mas Maria escolheu a boa parte. O que nós precisamos nessa noite, meus irmãos, escolher a boa parte. É estar aos pés do Senhor, é estar aos pés do nosso Salvador, do nosso Redentor. Tudo que nós precisamos está nele. Todas as coisas que nós precisamos está nele. Quando nós estamos, meus irmãos, ligados nessa videira, quando nós estamos verdadeiramente perseverando em permanecer nele, a Bíblia vai falar que tudo que nós pedimos a Ele, Ele assim nos fará. Isso fala de propósito, isso fala de posicionamento. Quando nós estamos no lugar que o Senhor deseja para nós, meus irmãos, nós podemos até fraquejar, nós podemos até nos cansar, mas a Bíblia vai falar que existe um renovo vindo da parte do Senhor. A Bíblia vai falar que Ele renovará as nossas forças. Por quê? Porque Ele deseja que nós continuemos. Ele deseja que você comece a correr. Talvez nessa noite, meus irmãos, você está cansado, você está caminhando de forma fatigante, mas o que o Senhor deseja fazer com você nessa noite é te dar um encargo de esperança, que você vai começar a correr, meus irmãos, que você vai começar a correr, a trilhar o seu propósito, a trilhar a sua vontade, a trilhar o seu querer, olhando firmemente para Ele. Em meio às circunstâncias, em meio às dores, em meio às lutas, nós perseveraremos em buscar esse Deus. Nós perseveraremos em buscar aquele que tem o controle das nossas vidas. Aleluias. Para finalizar, eu quero falar de um último ponto. Uma esperança que excede todo o entendimento. Eu quero usar a vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. O que talvez, meus irmãos, eu e você não temos ciência sobre o que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo, sendo esta carta, 2 Timóteo, a última carta que ele escreveu, estando, meus irmãos, em uma masmorra em Roma, na sua última prisão, um lugar onde ele não tinha acesso a nada, acesso a nenhuma pessoa. Aqui, meus irmãos, ele já tinha recebido uma sentença de morte. Ele recebeu de Roma, do imperador, que ele iria morrer. E a pergunta que eu faço é: por que ele recebeu essa sentença? No ano de 67 depois de Cristo, o imperador daquela época, o imperador Nero, ele não estava gostando da cidade de Roma. E ele, astuto ali, percebeu uma oportunidade e incendiou toda a cidade de Roma. Só que ele não preveu que aquele incêndio iria crescer mais do que o esperado. E a história vai dizer que das 14 cidades de Roma, 10 foram totalmente assoladas. 10 foram totalmente assoladas, e o povo começa a perguntar, a se questionar quem havia cometido aquele crime. E as pessoas logo perceberam, começaram a argumentar e perceber que tinha sido o imperador Nero. Mas Nero, naquela situação, ele viu uma oportunidade, porque das 14 cidades, 4 não foram tão acometidas por esse incêndio. E dessas 4, a maioria das pessoas que moravam ali eram judeus e cristãos. E a partir disso, a partir dessa informação, Nero, ele declara que o apóstolo Paulo havia sentenciado
havia feito esse crime, havia cometido esse crime, por conta que as cidades que os cristãos estavam ali não tinham sido incendiadas. E agora, meus irmãos, esse apóstolo Paulo, numa masmorra, os estudiosos dirão que a prisão que o apóstolo Paulo estava ali, passava o esgoto na frente dele, ele já não tinha acesso a mais ninguém. O apóstolo Paulo ele já tinha tido uma prisão anterior, uma prisão domiciliar, inclusive que ele escreveu algumas das cartas. Mas aqui, meus irmãos, ele recebeu a sentença dele, e a história vai dizer que ele recebeu a sentença como um malfeitor. Talvez você não saiba que hoje em dia essa palavra ela é menos usual, mas esse título de malfeitor era um título usado, meus irmãos, dos piores criminosos daquela época. Assassinos, estupradores, os piores eram intitulados como malfeitores. E agora aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está derramando a sua alma nessa última carta, 2 Timóteo, derramando a sua alma em palavras, porque ali ele estava sozinho, ali ele não tinha ninguém. A palavra, o texto ainda vai dizer, Timóteo capítulo 4 vai falar que todos abandonaram ele, porque todo mundo que se assemelhava ao apóstolo Paulo se tornava criminoso. Então, ou você dizia que você não seguia o apóstolo Paulo, ou você seguia e iria ser preso. Então muitos deixaram ele, e agora aqui ele está escrevendo a sua última carta, totalmente acometido de circunstâncias adversas. Aqui ele já recebeu a sentença dele, e ele recebeu a sentença de que ele iria morrer pelo viés do martírio, ele iria ser degolado, e um detalhe, ele só não iria ser crucificado porque ele era cidadão romano, porque ele tinha a cidadania romana, porque senão ele iria ser crucificado. Agora que nos últimos momentos dele, ele está escrevendo essa carta, ele está expondo o coração dele para Timóteo, e ele diz: por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. Aqui, meus irmãos, eu lendo essa carta, estudando, eu percebo quão miserável eu sou, porque muitas vezes a nossa esperança ela é tão pouca, ela é tão pequena. E esse homem aqui, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, o maior missionário do Novo Testamento, o maior profeta, escreveu 70% do Novo Testamento, implantou igreja em quase todo mundo naquela época, fez discípulos, fez o nome de Jesus conhecido, pregou para todos os gentios. Agora que ele está morrendo, pobre, velho, sozinho, com frio. 2 Timóteo vai dizer que ele pediu que trouxessem roupas, porque o inverno era severo. Sozinho, meus irmãos, sem nenhum amigo, sem nenhum amparo. Mas aqui a esperança dele não foi embora. Talvez nós olhemos para a vida do povo de Israel e percebemos que a restauração veio. A restauração veio. Na vida de Jó, a restauração veio. Mas a pergunta que eu faço é sobre o apóstolo Paulo: a restauração veio nessa vida? Ele foi morto, mas ele já tinha escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: e se a nossa esperança em Cristo se basear nessa terra, nós seremos os mais infelizes desse mundo. Ele já tinha entendido que a esperança dele não podia se limitar a essa terra, porque ele sabia, meus irmãos, que em um momento que ele fosse degolado ali, ele estaria com Cristo. Num abrir e fechar de olhos, ele estaria com Cristo. Porque ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 sobre isso.
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Ele foi julgado, ele foi condenado por homens nessa terra, ele foi morto. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo tinha convicção é de que o Senhor reestabeleceria a sua vida lá na eternidade. É que quando ele fosse morto, em um piscar de olho, ele iria estar com Cristo. E ele iria perceber que valeu a pena. Valeu a pena toda a dor que ele passou. Valeu a pena todo o sofrimento que ele enfrentou. Valeu a pena todas as circunstâncias que ele passou. O abandono, o desprezo. Porque ele saberia que em um piscar de olhos, ele estaria com Cristo. E eu imagino, refletindo, o apóstolo Paulo ali, sendo recebido por Jesus. Por isso que eu falei sobre uma esperança que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo ali recebendo de Jesus o seu galardão, a sua recompensa. E Jesus olhando para ele dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Porque você trilhou a missão que estava estabelecida para a sua vida. Você completou a carreira. E você não perdeu a esperança. Muitas coisas vieram sobre a sua vida, é verdade. Muitas circunstâncias vieram. Você foi abandonado. Muitos falaram mal de você. Muitos te julgaram. E detalhe, a Bíblia vai falar no julgamento do apóstolo Paulo que ninguém foi ao encontro dele. Ninguém. Quantas pessoas esse homem abençoou? Quantas igrejas esse homem plantou? E a Bíblia vai falar que ninguém foi ao seu julgamento. Falar assim: não, esse homem ele é inocente. Não, esse homem ele não fez nada. Não, esse homem ele está sendo julgado e vai ser condenado. Mas ele não fez nada, ele não fez mal nenhum a ninguém. Mas ele permaneceu firme com a sua esperança. Ele permaneceu firme com a sua esperança, porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele sabia que não nessa vida, como ele já tinha escrito, mas que quando ele se encontrasse com Cristo, aí a partir disso ele iria começar a receber a sua recompensa, o seu galardão. Amém? Amém. Vamos orar? Ficar de pé. Aleluia. Quero só concluir, meus irmãos. Aleluia. Diante de tamanha exposição sobre o que o Senhor espera de nós, qual será o posicionamento que nós iremos tomar? Com certeza você ouviu do Senhor nessa noite. O Senhor falou ao seu coração. Talvez você chegou aqui sem nenhum tipo de esperança. Talvez você chegou aqui totalmente desesperado. Mas nessa noite eu tenho convicção de que o Senhor falou ao seu coração. Nessa noite eu tenho convicção de que o Senhor, Ele clareou mais sobre esperança para nós.